Olá pessoal, tudo bem? Essa pergunta sobre quando dar o celular, quando dar o smartphone, né, para o adolescente, para a criança, é muito comum e é muito difícil de ser respondida mesmo, tá? Por quê? Vai depender muito da maturidade, né, do adolescente, muito de como foi a conversa entre a família e o adolescente, dos valores que as famílias têm, né? Então isso é muito individualizado, tá? De maneira geral, a orientação, né, existe até uma campanha que chama Espere até o oitavo, né? Não é o oitavo ano de 8 anos, é o oitavo ano escolar, que seria mais ou menos 15 anos de idade, tá? Parece muito, né? Muita gente acha que 15 anos é muito tarde para uma criança ter o próprio celular, mas isso tem a ver com a própria maturidade cerebral. Por quê? Porque quando a gente pensa numa criança e num adolescente, principalmente na fase inicial da adolescência, mas isso vai até lá pelos 21 anos, a gente entende que o cérebro está em desenvolvimento. E uma das partes que está sendo desenvolvida, quer dizer que ainda não está madura, é a parte da recompensa, do sistema de recompensa. Para a gente já é difícil controlar o vício no celular, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. A gente entra e começa a rodar. Quando vê, a gente já passou 1 hora dentro do Instagram e a gente nem percebeu. Instagram, do TikTok, do YouTube, seja lá qual for a rede, tá? Então, pra gente que já tem o cérebro desenvolvido, já é difícil, né? E a gente já tem a parte que controla, o impulso, que controla a necessidade da recompensa. Para uma criança e para adolescente, eles vão ter muito mais dificuldade de controlar isso. Por quê? Porque o cérebro deles ainda está no momento em que quando ele recebe uma recompensa, quando ele tem um prazer, e rolar ali, ficar rolando, vendo as coisas todas, vendo os vídeos, né? Ganhando alguma coisa ali por ver, dá um prazer muito grande mesmo, ele vai querer mais, né? E a parte do cérebro que regula esse querer mais, que a gente fala que é o freio, vamos pensar assim, ainda não está desenvolvido. É a última parte a ser desenvolvida, né, do nosso cérebro. Então, para eles são uma população mais suscetível a desenvolver um vício nas redes sociais, né? Um vício na internet. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa idade para que a gente não tenha problemas lá no futuro, né? Porque a gente ouve que o adolescente não sai do celular, fica o dia todo, não consegue fazer as outras atividades, porque tá dentro ali daquele mundo virtual, tá bom? Além disso, quando a gente resolver dar o smartphone, então fala assim, não, agora eu resolvi, eu vou dar. Fez 15 anos, ou fez 3, fez 12, depende, né, de como você conseguir pensar aí na família. Quando a gente resolve dar o smartphone, é muito importante que a gente faça um combinado com o adolescente sobre como é que vai ser esse uso do smartphone, né? Não só em relação a tempo de uso, então o ideal, né, seria que a gente usasse aí 3 horas de telas por dia. E a gente sabe que é difícil isso, né? Mas não só em relação ao tempo de uso, mas também ao como usar as redes sociais, como usar o celular, tá? Então, os combinados de quais redes o adolescente vai poder se vincular, né? Então, por exemplo, vou fazer uma conta no Instagram, vamos fazer a conta privada, né? Para que não seja todo mundo que possa ter acesso às suas fotos, né? Então, quais redes vai se vincular? Vai poder TikTok, não vai poder TikTok, né? YouTube, quais vídeos vão poder ser vistos? A gente precisa fazer esse combinado com ele antes, tá? Então, o que usar, como usar. Então, na hora de usar, lembrar o adolescente sempre sobre as questões de cidadania digital. Então, que não é legal xingar o amiguinho só porque ele tá longe, né? Lembrar que as pessoas que estão respondendo também são pessoas, porque é difícil isso. Tá? A gente às vezes perde a paciência, a gente às vezes acha difícil isso. Para eles é mais difícil, porque eles estão olhando ali para a tela, né? Às vezes para um texto só, uma linha de palavras. É muito fácil perder a paciência, é muito fácil xingar o amigo, né? De longe, sem estar vendo, sem estar tendo esse contato olho a olho, né? Então a gente precisa conversar sobre isso com eles. Combinar sobre o uso, por exemplo, do WhatsApp também. Então, o que pode ser mandado, o que não pode ser mandado, fotos, né? Tome cuidado, não mande uma foto comprometedora, né? A gente sempre fala assim para lembrar o adolescente que a rede social, né, o mundo virtual é também o mundo real. Então, uma coisa que a gente costuma dar dica é: pensa se você gostaria dessa foto grudada na parede da sua escola.
para que todo mundo pudesse ver, né? Então esse é um critério legal para eles usarem, porque isso você traz para o real, né? Se ele fala assim, não, isso aqui eu não queria que todo mundo visse, então não é uma foto para ser mandada, né? Nem de modo privado, porque as fotos podem sim ser escapar além do modo privado. Alguém pode compartilhar, outra pessoa pode pegar, então a gente precisa lembrar eles sobre esse tipo de, vamos pensar, de perigo do mundo virtual, tá? Conversar sobre acesso a sites, o que fazer se eu receber um vídeo de pornografia, o que fazer se eu entrar no site sem querer aparecer alguma propaganda ruim para mim. É legal já conversar antes, para que eles saibam que eles vão estar expostos a tudo isso e que eles precisam saber o que fazer. Então, se eu receber um vídeo, eu vou fechar na hora e eu vou contar para o meu pai. Se eu receber ver algum site diferente, alguém xingando alguém, eu vou entrar aqui no SaferNet, eu vou avisar o que está acontecendo. É bom a gente fazer esses combinados, tá? Tudo isso vai facilitar caso a gente descubra que algo está fora do controle, né? Ou que algo está acontecendo de ruim com os nossos filhos, porque a gente vai conseguir lembrar eles do que foi combinado previamente, tá bom? Isso é muito importante de ser feito mesmo, tá? Então, sempre que a gente for dar o celular, a gente precisa fazer esses combinados. Combinar também como é que vai ser o nosso controle para o adolescente. Então, assim, olha, você vai ter o seu celular, vai ter seu smartphone, vai poder mexer no WhatsApp, vai poder ter rede social, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha no seu celular, né? Por quê? Porque é função dos pais zelar pela integridade e pela segurança do adolescente, né? A gente fala sempre assim, a gente não deixa um adolescente sair na rua sozinho com pessoas desconhecidas. A gente quer saber com quem ele está conversando, a gente quer saber qual é o grupo de amigos que ele tá com qual ele está se relacionando. Então a mesma coisa funciona para o mundo virtual. É importante que a gente, como pai, saiba quais são os grupos de amigos com quem ele está conversando também no mundo virtual. Isso tem que ficar muito claro para o adolescente antes dele receber o celular, tá? Tem alguns sites, por exemplo, um aplicativo chamado Family Link, que ajuda, e outros, tá? Tem muitos outros, que vão ajudar também nesse controle dos pais sobre o celular do adolescente. É claro que a gente precisa cuidar da privacidade, é claro que ele precisa ter realmente as conversas que ele quer ter com os amigos. A ideia não é que você entre no celular dele e fique fuçando em tudo que ele está fazendo, mas que você consiga ter uma visão de com quem ele está conversando, sobre os assuntos gerais que estão sendo ditos nessas conversas, tá bom? Tem muita coisa para falar sobre isso, muita coisa mesmo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, que a gente pode conversar mais.